tem uma vaga de repórter aí, essa vaga tem tudo para ser sua, só vai com calma, não tenha pressa, porque essa vaga vai ser sua se você não fizer nenhuma bobagem. E eu tava ali e a revista acabou. 2 semanas depois a revista acabou. Pra não ter pressa mesmo, né? Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de Corte do BarbaCast. Se inscreve no canal, ativa as notificações, já deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritos no nosso canal, beleza? Então não sejam desses 97. Obrigado, tamo junto e bom vídeo. Como é que você começou? Você, obviamente, imagino eu, que sempre gostou de futebol, né? Porque acho que para entrar no futebol tem que ter gostado antes. Só que você tem uma característica diferenciada que poucos têm, que é a memória, né? Que você lembra de tudo. Então, como é que você começou a se interessar? Quando você começou a estudar isso? Como é que foi nisso? Eu não lembro de tudo. Eu trabalho... A grande vantagem de você trabalhar com uma coisa que você gosta muito é que parece que não é trabalho. Então, quando você está no momento de folga, eu posso tomar uma água, abrir uma cerveja e olhar coisas e escrever coisas e ler um fato e relacionar com o outro. Uhum. Eu queria ser jornalista, eu tinha 14 anos de idade. E aí eu só ouvia dizer que eu era muito tímido, que era verdade, é verdade, e que eu não ia ganhar dinheiro, que também é verdade, porque nenhum jornalista esportivo vai ficar rico, a não ser que faça publicidade, o que não é papel jornalista. Uhum. E aí eu fiquei 2 anos que eu esboçava falar, ouvia só essas duas coisas, até que com 16, quase 17 anos, decisão de 3º e 4º lugares da Copa do Mundo de 86, uma conversa com a minha mãe, eu decidi, eu formatei essa frase ali. Uhum. Eu queria viver 7 dias por semana trabalhando, em vez de morrer 5 dias para viver 2. Caramba. E desde então eu fui fazer jornalismo. Vai fazer 35 anos que eu publiquei minha primeira matéria. Eu estava no primeiro ano de faculdade, eu morava em São Bernardo, estudei na Metodista, que era uma grande faculdade em São Bernardo, é ainda. E aí eu trabalhava numa empresa de cobrança. O seu Miguel Rax, que era um ex-policial, advogado, que fazia... Eu saía, catava o cheque sem fundo, ele fazia intimação e me mandava entregar em comunidade em Diadema, em São Caetano. Não sei. Caramba. São Caetano não tem favela, mas Diadema tem bastante. Então eu ia, entregava a intimação, e aí quando eu voltava para São Bernardo, às vezes eu descia um pouquinho mais longe, descia no centro da cidade, vinha a pé, comecei a passar numa portinha, estava escrito Jornal Diálogo. Eu subi, um dia eu criei coragem, subi e falei, eu sou estudante de jornalismo, quero fazer um freela. O cara me deu 4 pautas e publicou 2. Caramba. E dia 15 de setembro de 87, eu estava no primeiro ano, foi quando saiu minha primeira matéria num jornal. Para mim, eu sou jornalista desde aquele dia. Caramba. Você sempre foi muito decidido, então, né, cara? Eu achei legal essa sua decisão, assim, muito jovem, com esse pensamento já, né? E quando você decidiu isso, você já ficava ligado nos esportes para armazenar tanta informação, ou você foi estudando e pegando? Não, tem 2 coisas. Eu já gostava muito. Eu acho que tem um ano que é importante na minha vida, que é o ano de 83, porque eu saí eu morava no Parque Continental em São Paulo, quase divisa com Osasco, e fui morar em São Bernardo. E no Parque Continental era um bairro pequeno, conhecia todo mundo. Quando eu cheguei em São Bernardo, eu não conhecia ninguém. Eu estudava numa escola pequena, passei a estudar numa escola grande. Então foi um ano bem difícil para mim. Basta dizer que eu peguei recuperação de português e de história. Caraca. Português? Então, e história. Eu sou jornalista, trabalho com língua portuguesa e história, e peguei recuperação de português e de história. Uhum. Então foi um ano difícil. E eu passava... O que era a minha vida naquele ano? Era ver futebol, ouvir futebol, ir na banca do jornal na terça-feira e comprar placar, e placar ficava do meu lado a semana inteira. Mesmo que eu tivesse devorado a revista na primeira hora, ela continuava do meu lado, sentava no chão e deixava a revista do meu lado. E aquilo me fez ir consumindo informação e história, entendendo. E aí eu comecei eu gostava daquilo.
E uma coisa alimenta a outra. Você começa a gostar daquilo, você quer saber mais daquilo que você gosta. É como um adolescente que gosta de rock. Sim, sim. Tem quantos adolescentes que você, da nossa geração, da minha geração, da sua geração, que aprendeu a falar inglês porque gostava de banda de rock? Eu sou um desses. Então, sem fazer curso de pois inglês. é, exatamente isso. Por quê? Porque o cara gosta tanto daquilo que ele quer aprender, quer saber o que o cara tá falando. Isso. Quer cantar Quer igual. cantar igual. E eu fazia isso com futebol. Não para jogar igual, mas para conhecer mais coisas. Uhum. E você, então, sempre foi pro lado do jornalista. Você não era um bom jogador? Você não jogava bem? Ou você joga direitinho? Eu jogo razoável mesmo, eu tenho noção de espaço, mas assim, eu jogava basquete no Continental. O Continental tinha um time de basquete muito forte. O Continental exportava muito jogador de base. O Cisto foi jogar no Real Madrid. E eu joguei um pouquinho ali, escolinha do Continental. Não cheguei a ser pré-mini nem mini. E aí no Continental tinha, sábado de manhã, tinha curso de futebol. Você tinha um campão ali que você ia jogar e eles contrataram o Bauer. O Bauer, gigante do Maracanã, na Copa de 50, foi meu técnico, 81, 82. Não queria, tentou me ensinar a jogar futebol, não conseguiu. Mas eu ouço de vez em quando que os jornalistas que trabalham com futebol, às vezes, são jogadores frustrados. Não é o seu caso, né? Não, porque eu não queria ser jogador de futebol. Isso, então. Eu aprendi rápido que eu não ia ser jogador de futebol. Eu sabia cedo que eu não ia ser jogador de futebol. Então eu queria ser jornalista. Uhum. E cedo eu quis ser jornalista esportivo. Então eu não sou um jogador frustrado. Eu sou um jornalista realizado. Pô, maravilha. Escritor também, né? Escreveu vários livros e tal. Cara, eu acho muito legal a gente conversar sobre o início, porque tem muita gente, aliás, muita gente mesmo, que te considera uma referência no jornalismo. É legal demais. Eu isso. também. Eu vi o Fred do GE, que agora está fazendo a cobertura do Flamengo, dizendo que uma vez você foi na redação do Lance com o Pelé, e todo mundo querendo bater foto com o Pelé, e ele queria fazer foto contigo. Eu não lembro disso, eu lembro do Pelé. O outro que falou muito bem também, o Mauro César, meu parceiro também, falou muito bem, falou que você é um gênio do jornalista esportivo. Quem para você são suas referências no jornalismo esportivo, assim? Eu estava discutindo outro dia isso, que é uma coisa engraçada. O Mauro César é meu irmão. Assim, quando o Mauro foi para São Paulo, a gente ficou muito junto. Ele ficava no Hotel Cadoro. Eu comecei a mostrar um pouco muito da cidade para ele. E trabalhei com ele no Placar, depois trabalhei com ele na ESPN. Mas assim, é engraçado. Outro dia eu estava discutindo isso na redação. O Portela, que trabalha na redação do Sport TV, falou assim: pô, fiquei decepcionado com você, porque eu falei pra ele assim, cara, eu não tenho ídolos. Eu não sou um cara que tem ídolos. Quem são as referências? São as pessoas que eu li na infância, na adolescência. Eu li muito Placar, então eu li muito Divino Fonseca, eu li muito Lemir Martins. O Juca era diretor da revista, depois o Juca foi meu diretor, na verdade o Juca foi chefe do meu chefe. Eu li muito Jornal da Tarde, então eu li muito Alberto Helena Júnior, eu li muito Roberto Avalone. Então tudo isso você vai bebendo de uma fonte e de outra. Eu ouvi muito rádio, eu ouvia a Jovem Pan, o Milton Neves tinha um negócio da memória e eu gostava de ouvir. O Milton Neves de manhã, da comunicação de rádio, o Milton é um gênio, porque ele é impressionante como ele sustenta 3, 4, 5 horas falando ele com você e acontece vai, né? Você pode discutir uma porção de coisas, mas a capacidade de comunicação dele no rádio é inquestionável. Sim. Mas assim, eu nunca tive um ídolo. É engraçado, quando eu entrei na redação da revista Ação, porque eu fui Diálogo, que eu publiquei minha primeira matéria, trabalhei na Gazeta de São Bernardo 1 ano e meio, um jornal de motociclismo chamado Motolife, fiz estágio no Diário do Grande ABC, aí fui fazer curso Abril, e daí do curso Abril eu fui para o estágio na revista Ação. O Álvaro Almeida, filho do Hamilton de Almeida, veterano, histórico, jornalista, virou para mim e disse assim: tem uma vaga de repórter aí, essa vaga tem tudo para ser sua, só vai com calma, não tenha pressa, porque essa vaga vai ser sua se você não fizer nenhuma bobagem. E eu tava ali, e a revista acabou. 2 semanas depois a revista acabou. Pra não ter pressa mesmo, né? E naquele primeiro dia que eu sentei com o Álvaro,
entrou na sala o Divino Fonseca, que era repórter de placar em Porto Alegre. E eu lia placar e conhecia as fotos das pessoas. E o Divino entrou na sala do Álvaro e eu falei assim, o senhor é que é seu Divino Fonseca? Ele falou, sou eu, por quê? Anos depois, muitos anos depois, em 97, eu fui pro Lance e a gente precisava de um correspondente em Porto Alegre e eu sugeri o Divino, que tinha sido editor de esportes da Zero Hora e tinha saído. Eu falei, tem um Divino. Aí, passou uns 2 meses, eu liguei para pedir a escalação do Inter, que ia jogar um jogo em São Paulo. Ele falou, fiquei sabendo que tu me indicaste pro Lance. Falei, pô, é uma inversão de valores absurda. Na verdade, o Divino não era meu ídolo, mas era um cara que eu lia sempre. E ele fica feliz porque eu tinha... Por isso que eu aprendi na Abril que jornalista não chama jornalista de senhor. E eu entendi que é por isso. Entendi. Porque um dia você é meu chefe, outro dia sou eu seu chefe, e outro dia você é meu chefe de novo. Maneiro, cara. Essas histórias são sempre legais. Realmente, a referência, assim... Você falou que não tem ídolos, mas são, de fato, referências, não só para você, mas para vários jornalistas.